Dia dos Pais, dia que honramos os nossos pais carnais, né? E também nós do clã honramos os nossos pais espirituais, nossos Exus maravilhosos. Hoje é um dia, gente, muito importante para mim. Inclusive, eu coloquei, né, na thumb desse vídeo de como Exu me ajudou a superar a morte do meu pai 22 anos depois. E hoje está sendo um dia assim memorável para mim, porque após uma conversa que eu tive com o Exu Morcego na sexta-feira, ele conseguiu esclarecer para mim tudo de uma forma muito diferente, me ressignificou a morte do meu pai. E eu quero compartilhar com vocês, porque realmente eu sei o quanto dói tudo isso. Então eu vou contar para vocês o meu processo de cura com relação à morte do meu pai. Eu tô até gravando esse vídeo de óculos escuros porque hoje eu já chorei bastante e não foi pela primeira vez um choro de dor, foi um choro de emoção, literalmente. Eu já contei em outros vídeos, quem é membro do clã lá no Hotmart, né? Lá eu conto também detalhes. Eu perdi meu pai com 18 anos, meu irmão tinha 4 anos nessa época, então ficou, né, quando meu pai faleceu. Eu, minha mãe e meu irmão. Foi uma morte muito rápida. Meu pai teve um problema aí, né, de rim, de fígado, enfim, algo que ele não sabia e acabou desencadeando na morte dele muito rapidamente. Nunca imaginei, né, quando meu pai estava internado, nunca imaginei que ele iria morrer, porque assim, eu vi ele jogando bola, tipo, uns 20 dias antes, e de repente meu pai estava num caixão. Foi muito rápido, foi um susto, né, para todo mundo. E a minha relação com ele, né, eu falo assim, na época, ela era uma relação de amor e ódio. Então, por que amor e ódio? Porque ele era um ótimo pai, ele é, né? Agora eu posso falar, ele é. Depois eu vou explicar o porquê ele é. Ele era um ótimo pai ali, ele é um ótimo pai. Nossa, ele é aquele pai carinhoso, né? Eu falo que eu sentia assim até falta daquele um negócio que ele colocava, aquela mão quente no meu rosto, né? Aquele pai presente, aquele pai que o sonho dele era que eu me formasse, né? Porque ele veio de uma família muito humilde financeiramente. E o sonho dele, né? Eu lembro do dia que eu fui prestar vestibular, ele me levou, o dia que eu fui fazer minha matrícula. Então, ele era esse pai, aquele pai que eu chegava em casa, eu tinha que dar o beijinho para dormir. O beijinho quando acordava. Eu chegava em casa, tipo assim, deita aqui no meu colo, sabe? Assim, aquele pai muito presente. Tanto que uma das coisas que eu mais sentia falta eram as nossas conversas, né? E é onde entra a relação do ódio. Infelizmente, né, como muitas famílias acontecem, o meu pai, ele tinha uma relação muito doentia com a minha mãe. Então, para mim era muito comum, né, esse negócio da agressão, da traição, e sempre ver minha mãe, né, muito submissa, e isso me criou muitos traumas. Então, eu já cheguei a enfrentar meu pai para defender a minha mãe. Nunca esqueço disso. Isso foi uns 2 anos antes dele morrer. E depois eu me arrependi, claro, muito, muito. E aí, enfim, enfrentei meu pai, entrei na discussão deles e depois os dois estavam bem. Mas isso acabou me desencadeando coisas, né? Me deu problemas na minha vida amorosa, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Então eu sempre tive isso, né? Daquela coisa, eu passei pela fase, assim, eu lembro quando eu tinha uns 16, 17 anos, meu pai ainda era vivo, eu era típica, que quando eu tinha um namoradinho, se o homem falava A, eu falava B, C, D, vai pra puta que pariu, porque homem nenhum vai fazer isso comigo, e eu não vou ser nunca igual a minha mãe. Ah, adivinha o que aconteceu? Me tornei uma mulher, né, que trouxe pra minha vida o mesmo tipo de padrão de homem do meu pai antes de conhecer Israel. E foi quando eu tive que ressignificar. Mas não é o assunto desse vídeo, isso está lá no clã, né? Lá no clã do amor com Exu. Quem quiser, gente, fazer parte da egrégora do clã,
Ela é maravilhosa, é só acessar o site www.oclanovaordem.com.br. Tá na descrição desse vídeo. Então eu tive essas relações com ele. E a minha casa também, meu pai, ele tinha um ar assim muito autoritário, né, com a minha mãe e consequentemente, né, comigo, mas era mais com ela. Mas pelo fato dele ser muito agressivo com ela, a minha casa era aquela casa que quando ele chegava me dava medo, mas ao mesmo tempo ele tinha essa coisa do amor, da conversa e tudo mais. E eu, né, ele morreu com 18, eu tinha 18 anos. E nesse meio tempo eu vivi muitas intensidades, eu já passei mal, várias vezes, sentindo a energia dele espiritualmente, ixi, várias coisas, caí, fui no kardecismo, fiz um monte de coisa, enfim, para tentar resolver algo que só Exu resolveu na minha vida, né, de alguma forma, e eu nunca imaginei. Eu lembro quando todo o meu processo de cura começou, né, foi quando uma vez a gente foi fazer uma entrega e o seu Sete Catacumbas desceu. E ele falou assim, meteu o dedo na minha cara e falou assim, enquanto você não consertar com seu pai, você pode perder mais coisas ainda. E eu tava num processo que eu tinha perdido coisas financeiramente. E ali ele me explicou. Ali ele falou, moça, não existe certo e errado. Existe simplesmente o seu pai fez o melhor que ele tinha. Não é uma questão de perdoá-lo. É uma questão de você tirar de você a dor. E eu virei para ele chorando, eu falei, seu Sete, mas como eu faço isso? Ele falou, vai para sua casa, façam isso, gente, sem medo, tá? Quem tem esse tipo de dor, relação de ódio, né, com um ente que já partiu e tudo mais, ou mesmo quem é vivo, você pode fazer isso. E ele falou, você vai para sua casa e você vai se concentrar com todas as dores, né? Você vai se concentrar com a energia do teu pai, mesmo ele tendo partido, ou quem, o pai ainda é vivo. E você vai se conciliar, você vai ter um diálogo, né? Entendendo que você não tem que perdoar nada. A pessoa deu o que ela tinha, deu o melhor que ela tinha. E eu comecei a enxergar mesmo dessa forma. Que eu falei, caramba, o meu pai veio de um histórico onde a minha avó apanhava de rei ou de cavalo, ela falava do meu avô. O meu avô trouxe 3 filhos da amante para minha avó cuidar, com 1 mês de diferença dos meus tios. Meu avô era extremamente agressivo, mulherengo, isso e aquilo. E eu olhei e falei, gente, o meu pai já ressignificou tanta coisa, né? Ele conseguiu melhorar. E o meu pai realmente, eu lembro que ele falava assim, os meus filhos nunca vão passar pelo que eu passei, né? E eu vi, e eu realmente pela primeira vez eu comecei a entender que o meu pai deu o melhor que ele tinha. E ali saiu o ódio. Sabe aquela relação de amor e ódio que eu falei? O ódio saiu. Eu consegui tirar. E eu julgava muito ele. Eu julgava. Por que ele fez isso com a minha mãe? Sabe aquela coisa que sempre tocava no assunto do meu pai? Era assim, ai, mas você lembra? Do seu pai, não sei o que lá. Né? Você lembra quando ele fez tal coisa? E eu falava também, nossa, lembra o dia que ele fez tal coisa, né? Aquelas coisas. E ficava repetindo. Isso fazia mal para ele no espiritual? Também, mas a questão é que o quanto fazia mal para mim. E pela primeira vez eu comecei a entender que ele deu o que ele tinha. E, gente, quem tem problema com pai e mãe? O primeiro módulo do clã, ele fala sobre isso. Eu super aconselho você fazer parte dessa egrégora que é na plataforma mundial do Hotmart. Porque ali eu ensino tudo o que você precisa para entender e tirar de você. Porque honrar seu pai, sua mãe, não é concordar. É tirar o peso. É tirar a dor. É tirar de você o sentimento de dor, de ódio, de nojo, porque eu sei que tem casos de abuso e tudo mais. É perdoar você. E aquilo para mim foi um alívio tão grande, que vocês não têm noção. Parece que tirou um peso de mim. Eu devolvi pro meu pai o lugar dele, eu devolvi pra minha mãe o lugar dela, né? E ali já foi uma transformação. E só que eu ainda, em alguns momentos, pelo fato do meu pai ter morrido, né, eu ainda senti o vazio. Sabe aquela coisa de me sentir órfã de pai? Eu sempre falei assim, né, o Israel sempre falou assim, você é muito forte, eu sou mesmo. E eu tive que equilibrar, eu tive que baixar um pouco o meu masculino, porque eu não tinha um homem na minha vida, né? Eu perdi meu pai muito cedo, sabe aquela coisa? É só você, com só você. Então a minha energia masculina, é o que a gente fala, não tem nada a ver com sexualidade, a minha energia masculina ela era muito alta. Né, porque eu tinha que correr atrás de tudo, acabei de uma forma
que a vida acabou levando, né? Minha mãe parece que eu e ela, assim, parece que eu virei o homem da família e depois eu devolvi esse lugar e foi maravilhoso. Gente, não assumam esse papel. Mãe é mãe, pai é pai. Se o pai partiu, não é responsabilidade sua. Se a mãe partiu, não é responsabilidade sua. Você não tem noção do peso que sai. E eu vim nesse processo, só que quando chega no mês de agosto, ele é muito marcante pra mim. Porque o meu pai morreu dia 8 de agosto. Logo em seguida, Dia dos Pais. E ele fazia aniversário 24 de agosto. Então é um mês que eu sempre, né? E a gente estava no final do ritual coletivo. Fizemos o ritual coletivo da Mulambo. Fizemos ali os trabalhos espirituais que ela tinha que fazer, João, e estava certo que a Mulambo ia cortar, né, um animal que faz a nossa defesa da casa. Todo mês a gente faz, né, uma ritualística e tal, e ia ser ela, e ela desceu categoricamente e falou pro Israel, não serei eu, vai descer um Exu seu, que tem coisas aqui que tem que ser feitas. João desceu, meu João Caveira, mesma coisa, bateu no ombro do Israel, porque assim, até então o Israel nem ia incorporar. Falou, bateu no ombro do Israel e falou, tem coisas que precisam ser curadas aqui hoje. Enfim, né? Quando Exu fala, né, obedece quem tem juízo, né? Depois até o Israel falou, eita, Patrícia, a Mulambo não dá ponto sem nó. Eu falei, Israel, nunca imaginei tudo o que ia acontecer. Porque quando a Mulambo falou aquilo, eu falei, caraca, mas estava tudo certo, já estava tudo pré-combinado. Enfim, aí ele desceu um morcego. E a gente, né, tava fazendo a defesa, tal, normal. E ele chegou e falou, você tá bem? Eu falei, tô. Né? Eu falei pra ele, só assim, falei, a gente tá num processo, tal, não sei o que lá. Falei, o mês de agosto pra mim, falei pra ele, seu morcego, o mês de agosto pra mim é um mês marcante. Eu falei, só que depois que eu conheci Exu, cada ano que vai passando, vai ficando diferente, né? Pra mim. Ah, e ali ele tocou dentro de mim, onde ele virou pra mim e falou, olha, foi o que mais me marcou. Ele falou, moça, você conseguiu curar a dor, o ódio, mas ainda você, por mais que você trabalhe com o espiritual, você ainda não deu vida ao seu pai no espiritual na tua vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, como assim? Ele falou, você ainda acha que você não tem um pai? Eu falei, mas eu não tenho. Ele virou e falou assim para mim, o João é o quê? É um ancestral. Seu pai é o quê? É um ancestral. Ele falou, um homem guerreiro como foi aqui em terra, que veio de uma família muito pobre, transmutou coisas, teve uma família linda, ele falou, com seus erros ou acertos, que daí você já se resolveu. Ele falou, você acha que ele tá como no espiritual? Eu falei, eu acho que ele tá forte. Na hora eu falei assim, eu tava com a foto do meu pai na mão, né? Não, eu fui pegar. Nessa hora eu fui pegar, porque tem uma foto dele lá no altar, inclusive eu vou colocar num quadro e tal. Eu peguei a foto, eu olhei e falei, seu morcego, o bichão deve estar forte. Porque ele era, realmente, né? Um homem muito forte, muito decidido, de opinião. E ele falou assim, então, moça, por mais que você trabalhe com o espiritual, agora é o momento de coroar o seu pai. Eu falei, coroar como? Ele falou, coroar é trazer a força do ancestral vivo. Ele falou, o seu pai, quando ele morreu em morte física, ele continua vivo, só que você ainda não entende. Quando ele estava vivo, dentro de você ainda existia uma parte dele morta no ódio. Mas hoje você pode olhar esse mês e ressignificar e entender que ele, mesmo em morte física, está mais vivo do que nunca. Porque ele está vivo dentro de você. Porque você conseguiu entender ele. Ele falou assim, agora é a hora. Por que você nunca acendeu uma vela e falou, olha pai, me ajuda como você me ajudava aqui? Aí eu virei para ele e fiz assim, porque eu ainda tenho um receio de atrapalhar a evolução espiritual dele. Ele deu uma gargalhada e falou, para de ser ridícula, moça, desse jeito. Aí eu peguei e falei, por quê? Ele falou, e se eu falar pra você que é capaz dele estar mais evoluído que você? Ele falou, vocês têm mania de achar que o morto é sofredor. Vocês têm mania de você acha que eu, Mulambo, João, você acha que eu tô sofrendo? Vocês acham que vocês olham pra nós que morreu como coitado são vocês, que se prende na matéria e não ressignifica. Ele falou, para com isso. E daí foi quando eu virei pra ele e falei assim, olha, eu tenho tanta vontade de dar uma oferenda pro meu pai, porque quando meu pai entrou nessa fase, né, de falência dos órgãos ali, ele não podia comer. Então ele ficou só tomando soro, fazendo hemodiálise, não podia, foi tirada a comida dele.
E ele falava que ele queria comer sorvete de milho, ele queria comer macarrão e ele queria comer uma maionese. E eu falei pro seu morcego, eu tenho tanta vontade de fazer uma oferenda. Ele falou, não fez ainda por quê? Aí eu falei, porque eu ainda não tenho coragem. Eu falei, porque eu amo ele demais. Eu falei, eu amo. Eu ainda falei pro morcego assim, eu falei, eu tô falando pro senhor uma coisa que eu acho que eu nunca nem falei pro seu filho, né, pro Israel. Eu falei, eu amava o meu pai demais. E toda vez ainda me dói. Ele falou, então, te dói porque você ainda acha que ele morreu. E ele não morreu. Foi só o corpo. Ele falou, vamos renascer isso. Renascer ele dentro de você, porque vivo ele tá. E foi a primeira vez, gente, que eu consegui. Eu chorei muito. Cheguei em casa, vim aqui pro altar. Fiquei calma, pensei. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, porra, o meu pai tá vivo. Eu tenho um pai, né? Carnal que me deu a vida, que morreu quando eu tinha 18 anos, mas ele tá vivo. E foi a primeira vez que eu falei, Laroê, João Caveira, eu sou a força e o amor dos meus ancestrais. O meu pai tá vivo, eu sou a força do meu pai. E isso foi tão transformador pra mim. E hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu fui no cemitério, fui lá no local onde ele tá enterrado. E eu fiz um macarrão. A gente tinha feito um churrasco aqui pro Dia dos Pais. Aí eu falei, sai, eu preparo uma picanha bem maravilhosa. Fiz o macarrão, fiz a picanha, comprei o sorvete de milho e comprei a maionese, porque eu não sei fazer. Mas coloquei tudo nos potinhos bem bonitinho, levei vela branca, um vaso de flores brancas ali pra ele, conversei com ele. E eu olhei e eu, pela primeira vez, eu falei, eu fui embora sem a sensação de dar tchau. Eu não dei tchau. Eu fui embora tipo, pai, tá aqui. Plasme essa energia, porque nós já sabemos que Exu não bebe, não come, não fuma, manipula energia, um morto também. E eu fui embora assim, vambora? Você é o meu ancestral, né? Tipo, naquele sentido de ele tá vivo. Isso foi muito importante, gente. Hoje eu falo para vocês, quando eu falo que eu honro os nossos ancestrais e que nós vamos levar sempre a palavra de Exu em terra para vocês, porque se não fosse essas palavras do morcego, eu não teria ressignificado da forma que foi ressignificada. Se não fosse as palavras dos seus 7 catacumbas lá atrás, para eu perdoá-lo e tudo mais, né? Nem perdoá-lo, mas aceitar como é, eu não teria soltado a dor. E é isso que eu quero que vocês entendam. A vela, o padê é importante, sim, mas o conhecimento espiritual é ele que vai tocar a sua ferida e vai transmutar, vai mudar esse sentimento. E sabe o que é? Como eu falei, eu tô de óculos porque eu chorei muito hoje. Você rompeu um choro de alegria. Eu saí de lá. O Israel falou, você tá bem? Eu falei, eu tô melhor do que nunca. E dali eu saí, né? E eu fui pro... Eu me emocionei, mas com um choro de alegria. A gente foi pro cruzeiro, né? Aí a gente acendeu velas, levamos flores pros nossos Exus, pras nossas pombagiras. E eu falei, que lindo, né? Como o mundo espiritual é maravilhoso. Então, gente, o que eu queria deixar de recado para vocês se você perdeu o seu pai ou a sua mãe, ou mesmo se você teve um sentimento de abandono e tudo mais, ressignifique isso. Inclusive, né, no clã tem sobre isso. Na terapia quântica ancestral que vai ser lançada na próxima semana, vai ter uma parte sobre ressignificação e cura com relação à morte, de você soltar esse trauma realmente. E eu falo, como eu amo isso, como eu amo meu pai, como eu entendi que nós temos sim pais espirituais que são os nossos Exus. Se você amava o seu pai e ele partiu, ou a sua mãe e ela partiu, ela continua linda, maravilhosa no plano espiritual. Mas você sabe qual que é a maior dificuldade que eu percebi? Eu parei, eu pensei, eu analisei cada palavra do morcego. Eu falei, é que quando bate na nossa emoção, é diferente. Porque por mais que eu trabalhe com o espiritual, e eu sabia que meu pai estava vivo, o sentimento de amor e de perca, às vezes ele bate no emocional, que parece que o nosso racional fica um pouquinho cego. Entendeu? E eu olhei e eu falei, caramba, Patrícia, a essa altura do campeonato, você ainda estava esquecendo que seu pai está vivo. E com essa pequenez de achar
que ele pode estar pior do que eu, ou que eu chamar ele para me ajudar em alguma coisa, eu tô atrapalhando ele. A gente se coloca muito superior a coisas que nem a gente transmuta. E eu olhei e falei, que bom, eu aprendi a transmutar isso. E aprendi a olhar os espíritos que estão do lado de lá, não só Exu e Pombagira, que são maravilhosos, né? O Caboclo, o Preto Velho. Espíritos que estão do lado de lá que podem e estão muitas vezes num grau de consciência muito maior que a gente. E sim, é um ancestral e ele vai nos ajudar a trazer essa sabedoria. Isso para mim foi gratificante. Então eu quero terminar esse vídeo falando para você. Se você quer transmutar isso na sua vida, faça parte da nossa egrégora. www.clanovaordem.com.br com valor irrisório por ano, onde você pode assistir do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Nós temos muitas pessoas que fazem parte da egrégora que realmente estão mudando vidas. E eu quero finalizar falando, né, a vocês: honre o seu ancestral verdadeiramente, aceite ele como é, traga essa força. E eu dou, né, toda a honra ao meu João Caveira, aos Exus do clã, aos seus Exus hoje no Dia dos Pais, não desmerecendo as nossas pombagiras, mas hoje eu quero falar de pai, né? Não desmerecendo as nossas pombagiras, que são maravilhosas rainhas, mas o quanto é importante a energia do masculino. E você sabe que, olha, até me arrepia, essa energia do masculino, lembra que eu falei que eu era muito masculina, né? Masculina que eu falo é aquela mulher brava, né, e tudo mais. O morcego falou assim pra mim: você ficou buscando em relacionamento antes alguém pra suprir a falta do seu pai, por isso que você só se ferrou. Ele falou: dê a honra ao seu pai e você tem ele. Se dê o direito de ser mulher e ser protegida. E o Exu é isso, o pai, mesmo que num outro plano, é isso. E quando eu entendi isso, eu falei: caraca, mano, eu tenho pai. Então eu honro os nossos Exus por nos dar essa sabedoria. Eu honro o Exu Morcego, eu agradeço verdadeiramente ao Exu Morcego, aos seus 7 catacumbas, a Mulamba, ao João, que eles desceram aquele dia categoricamente falando: vou curar isso. E eu precisava dividir isso com vocês, porque eu sei que tem pessoas que estão em dor. Eu vou levar esse assunto a um encontro com o Exu para ajudar vocês, porque muitas vezes o morcego falava e eu pensava: puta, como seria bom uma câmera ligada. Mas era algo muito particular, meu. Tinha detalhes ali, né, particulares, que vocês não têm noção do quanto ressignifica, o quanto a sabedoria de Exu é gigantesca. E eu honro os nossos Exus, eu honro o seu Exu. Parabéns aos nossos pais, feliz Dia dos Pais. E que a gente sinta sempre esse amor dos nossos pais. E que eles vivam sempre dentro da gente. E hoje para mim é um dia memorável. Hoje, esse mês de 2024, agosto de 2024, foi a primeira vez que com Exu eu consegui, no mesmo mês que meu pai morreu, dar vida a ele. Porque no mês que ele morreu em morte física, eu consegui ressignificar e dar vida a ele em mim, na minha vida, entendendo que ele tá vivo e que eu tenho um pai. Isso é maravilhoso. Então, quero deixar um beijo ao meu pai Joel, maravilhoso, maravilhoso. Eu realmente amo ele, tenho orgulho, quero deixar aqui, tenho orgulho, pai, de ser sua filha, ser a filha do Joel, e vou levar para frente a minha ancestralidade, porque um dia eu vou ser a ancestral de alguém, como você é meu ancestral e sempre vai estar vivo na minha vida. Um beijo, gente.